Olá, eu sou a Joyce da Rede Orienta. O nosso trabalho é focado em famílias que receberam algum tipo de diagnóstico. Mas a nossa proposta é olhar além do diagnóstico, é trazer de volta o protagonismo dessa família, seja ampliando olhares, criando novos sonhos ou construindo novas possibilidades. Hoje a gente veio aqui para falar de como descobrir suas paixões e habilidades. Só que antes da gente abordar isso, eu queria que a gente voltasse lá atrás e tivesse um papo assim, de dar uma desconstruída em algumas coisas antes. Então, eu queria te perguntar assim, você sabe por um acaso por que será que a gente se priva da gente mesmo? Assim, eu queria fazer um exercício com você. Eu imagino que, talvez, na sua infância, você tenha ouvido algumas frases desse tipo. Ai, faz o que a mamãe está falando, filha. Ou obedece a professora. E outros exemplos que permeavam a nossa infância e que diziam para que a gente fizesse o que os outros esperavam da gente. E com isso, a gente vai construindo um hábito de prestar atenção nos sentimentos e nas necessidades dos outros, menos na nossa. Lógico que eu não estou culpando nossos pais ou os responsáveis. Eles fizeram o melhor que eles podiam, mas é, muitas vezes a gente foi rotulado quando a gente era criança. Ah, fulano era tão educado, ou fulano era tão levado, mal criado. Então, assim, a gente sempre escutava dos outros, porque no fundo a gente aprendeu que não pegava bem a gente falar da gente, das nossas emoções. De falar de si é como se fosse assim uma coisa muito egoísta, sabe? Então a gente ouvia que é preciso pensar nos outros, que não é legal pensar em si. Então, assim, se acontecia algo que a gente ficava com raiva e a gente demonstrava, geralmente vinham comentar em seguida: menina, educada não faz essa malcriação, vai pro quarto e só sai depois que você refletir nisso que você fez. E assim, essa menina podia ficar lá sozinha. E o quanto disso a gente pode hoje repetir com os nossos filhos? E cada vez o que a gente sente vai sendo reprimida. Pode ser que essa menininha ficasse lá no quarto remoendo. Cara, eu não tenho direito de ficar triste. Eu não posso chatear minha mãe, meu pai. Olha como é que eu sou mal agradecida, egoísta. Assim, provavelmente a gente escutou bastante coisas desse tipo na nossa infância. Olha tudo que eu faço por você. Olha como que você me retorna. Então, assim, desse jeito a gente vai aprendendo a ser gentil. Lógico que é muito bom ser gentil, só que a gente não aprende a ser sincero com os nossos sentimentos. Então, assim, essa necessidade de que a gente tem de compreender e satisfazer a necessidade do outro, a gente acaba não prestando atenção nas nossas necessidades. E durante muito tempo, pensar nas nossas necessidades foi até um sinônimo de pecado. Só que se trata de necessidades essenciais, como os nossos valores, a nossa identidade, o respeito, liberdade, compreensão. Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de fazer escolhas que nos levem a um comprometimento pessoal. Às vezes, até quando é alguma decisão que a gente precisa tomar no trabalho, a gente até consegue. Mas se mexe com a nossa vida afetiva, a gente tem muita mais dificuldade. E provavelmente você fica esperando que os acontecimentos vão decidindo por você ou que outras pessoas vão decidindo por você. Então, assim, se a gente não consegue identificar qual que é a nossa real necessidade, como é que a gente... Pode ser que a gente fique até dependente da opinião dos outros e viver uma vida perguntando: ai, o que você acha? Ai, o que você faria no meu lugar? E tudo bem você saber outros pontos de vista, a questão não é essa, a questão é, pode ser que você acabe se moldando nessa expectativa do outro e se adaptando sempre com pensamentos de o que vão pensar de mim? E essa dependência de aceitação é que nos deixa esgotado. E se a gente lembrar que a gente aprendeu que tem que satisfazer a necessidade do outro, sendo uma boa filha, sendo gentil, escutando os outros, a gente acaba chegando à conclusão que as nossas necessidades não são atendidas e que então existe um culpado, porque alguém não cuidou da gente. Só que não é assim, não é bem assim. Você pode não acreditar,
mas identificar as suas necessidades, mesmo sem alcançar, traz um alívio, um bem-estar incrível, porque um dos primeiros sofrimentos é a gente desconhecer o que nos motiva. Então, como é que eu vou falar sobre paixões e habilidades se antes você não descobrir o que te motiva? Então, quais são os seus sentimentos que não estão sendo escutados? Então, a gente precisa identificar e isso acaba que a gente se livra dessa confusão mental que acaba esgotando a gente, aumentando o nosso mal-estar. Resumindo assim, se eu não conheço qual é a minha real necessidade, eu não tenho como satisfazer ela. Então, se a gente entra nesse loop de ficar esperando do outro, dos nossos pais, do marido, dos filhos, do chefe, das amigas, que eles satisfaçam essas nossas necessidades. Só que aquelas que nem a gente sabe quais são. Então a gente fica nesse limbo entre esperar que alguém salve a gente dessa situação e que nos atenda, e no outra ponta a gente também não aguenta mais que deem palpite na nossa vida. Porque isso tudo faz com que a gente traga aquela necessidade humana de se encontrar, de pertencer a um grupo, de nos ancorar na gente mesmo. Mas como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa é se observar. Então, eu queria te propor um exercício. Para ele, você vai precisar do seu celular. Então, só isso. Então, vamos fazer alguns exercícios para treinar essa autoobservação. Não precisa ficar em posição de lótus, meditando. Pode fazer isso no trânsito, enquanto você está cozinhando, enquanto você está dando uma caminhada. Assim, você vai colocar um alarme no seu celular para começar 3 vezes ao dia, tá? E aí, toda vez que o alarme tocar, e se você botar para adiar, bota para adiar para dali a um tempo em que você vai conseguir olhar ele de novo, tá? Então, assim, você vai lembrar de se observar. Então, você vai se observar e você vai praticar, assim, presença. Então, assim, por 3 minutos você vai parar sem julgamento, sem buscar soluções para as coisas da sua vida, sem se dar conselhos. Então, 3 minutos dedicado a você. Não às preocupações que você tem, não às 1000 ideias e projetos que você tem. É só para você refletir como é que você está se sentindo. Como é que está seu estado interior. Sem tentar modificar nada. Apenas para se conectar com você. Outra coisa que você pode colocar, no alarme você tem como colocar um nome do alarme. Você pode escolher 3 adjetivos, que você costuma ouvir muito, 3 elogios que você costuma ouvir, colocar. Porque aí 3 vezes por dia você também vai se lembrar disso. Você pode, por exemplo, quando o alarme tocar, você fazer assim um scanner. Então você vai, tocou o alarme, fala o seu nome ou pensa no seu nome para você se conectar com você e faz um scanner mesmo. Ver como é que você está se sentindo. Isso é para você treinar, se observar. Quando você tiver já craque nessas 3 vezes, depois você pode ir aumentando, tá? E aí, eu queria falar que existem algumas razões que fazem com que algumas pessoas não possuam seus próprios sonhos. E uma delas é se importar demais com os outros. Provavelmente você sabe que pelo menos metade das mulheres não retomam a vida profissional, não retomam o mercado de trabalho depois de terem filhos. Depois da licença maternidade, elas não voltam. Então, assim, existe uma construção social que dita que a mulher existe para cuidar e servir. Sim, mas nós não temos somente essa função. É importante você conseguir identificar todos os seus papéis, além de ser mãe. Você também é mulher, filha, irmã, esposa. Então, tenta listar esses papéis e ver quanto você pode e de possibilidades você tem. Então, assim, eu queria que depois vocês conseguissem procurar no Instagram um post que a gente fez com essa plaquinha. Então, você vai lá no Instagram da Rede Orienta e procura um post com essa plaquinha. Entre ser profissional ou ser mãe. E lá a gente fala dessa escolha de utilizar o e ou do ou. Porque existe essa relação binária, né? Ou é preto ou é branco, ou é alto ou é baixo, ou é sim ou é não. Assim, quando a gente usa o ou, ele te limita, porque ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser profissional. Então, quando a gente usa o e, a gente amplia. Então, ele dá liberdade pra gente. Então,
Por exemplo, eu posso comer salada ou hambúrguer? Por que não comer salada e hambúrguer? Então, depois passa lá no post que a gente fala um pouco mais sobre essa dualidade entre ser mãe e profissional. E aí, eu queria perguntar assim, a gente passa a ocupar esse lugar onde a gente se sente importante, porque a gente acaba buscando ser admirada pela nossa dedicação em cuidar e servir. Porque se isso é uma construção social e isso é algo tão valorizado, e eu sou valorizada e admirada por esse papel que eu tenho, de alguma forma essa ocupação vai cada vez aumentar. Então eu vou ocupar cada vez mais esse papel na minha vida. De novo, eu quero dizer que não é para você deixar de cuidar, é para você usar o e não o ou. Então, assim, a gente abraça essa responsabilidade porque a gente ama aquele que está ao nosso redor, aquele que a gente cuida, a gente ama. Então, assim, esse emaranhado, ele só vai aumentando, porque acaba que a gente fica sem esse tempo de sonhar pra gente. Então, assim, a gente tem uma justificativa muito congruente. A sociedade aplaude isso. Então a sociedade vai aplaudir esse altruísmo. Só que eu te pergunto, o que seria mais gratificante? Ser reconhecida pelo seu esforço, essa mulher que está do lado da tela, ou ser reconhecida por alcançar os seus resultados, essa outra mulher que você vê na tela? Será mesmo que o reconhecimento pelo seu esforço vale mais do que os seus sonhos? Outro ponto para a gente abordar é ser super-herói, ser Mulher Maravilha e etc. Você já observou que os super-heróis, de um modo geral, eles parecem sempre precisar estar lutando uma guerra. Eles estão ocupados protegendo todos, eles estão apostos para qualquer chamada. Só que eles acabam deixando sua vida de lado, porque eles estão tão assoberbados salvando o mundo e os sonhos das outras pessoas, mas e os sonhos deles? E você? Você tem sonhos? O mito da Mulher Maravilha. Eu sempre faço uma piada onde eu falo que eu não gostaria de ser a Mulher Maravilha. É muito fácil ser a Mulher Maravilha. Ai, todo mundo fica, nossa, olha só. Gente, a nossa vida é muito mais desafiante que a dela. Cara, ela, pensa só, ela, quanto distante da realidade é isso? A mulher é uma semideusa, ela mora numa ilha e só tem mulher. Não tem marido, nem filho e nem boleto. Então, a nossa vida, ó, tá de 10 na de Mulher Maravilha. Então, repensa quando você fica com esse rótulo de Mulher Maravilha, porque a gente ocupa um espaço muito maior do que o dela. E aí, algumas dessas limitações, elas começam lá na infância. Às vezes, os nossos pais, sem esse conhecimento, nos dizem coisas que a gente acredita até hoje, até a gente adulto. Por exemplo, quando as crianças têm sonhos altos e os pais cortam dizendo que isso não é para elas, quantas crianças já disseram que iriam ser astronautas? E quantos pais já podaram esse sonho? Tudo bem que naquela época não existia uma resposta muito mais elaborada para isso. Só que a gente vai aprendendo que os nossos sonhos, eles têm que atender a expectativa do outro, como a gente já falou no início. Então, assim, isso também traz um medo de julgamento, porque imagina uma menininha que conta que quer ser astronauta e de repente está todo mundo rindo dela. Então, esse medo do julgamento também é plantado desde o início. Então, a gente passa a ser uma pessoa que apoia os sonhos dos outros. E é tão bom ter alguém dando suporte para gente, para a gente construir e realizar, não é? Pensa quantas pessoas ao seu redor já alcançou coisas, construiu coisas só com seu apoio. Então, talvez o seu entorno também não queira abrir mão disso tão facilmente. Então, de alguma forma, pode ser confortável para todo mundo permanecer onde todos estão. E aí parece que a gente vai sendo atropelada pelas circunstâncias da vida, né? E uma outra questão que se chama merecimento. Sabe quando a gente está com uma roupa bacana e aí vem uma amiga e fala assim:
Nossa, que blusa linda! Você ficou tão bem. E aí você responde: foi tão baratinha, eu já tenho ela há tanto tempo que você nem sabe. Ou você fala: ai, você tá falando isso só pra me agradar. É, hoje eu não tô tão bonita assim, são seus olhos e tal. E a gente vai se desmerecendo. Agora é louco a gente pensar que a gente faz isso como uma repetição de um padrão social. Então, eu queria que a gente tentasse imaginar como seria se a gente respondesse de outra forma. E se a gente começasse uma corrente de agradecer por esses presentes que a gente recebe ou elogios? Então, ai, obrigada, o seu elogio me faz tão bem, nossa, ganhei o dia. Porque a outra pessoa também vai ficar muito feliz de ouvir isso. Então, assim, foi um prazer ouvir isso, então a gente devolve esse elogio para outra pessoa. Pode parecer bobagem isso que eu tô falando, mas isso a gente vai treinando a gente merecer. A gente pode merecer o elogio, que a gente pode merecer um presente. Então, a gente pode não prestar atenção porque a gente repete isso como um padrão social. Mas vai experimentando e depois você me conta como que a outra pessoa recebeu. E aí eu queria começar a propor algumas. Agora que a gente já fez toda essa desconstrução, eu queria te propor que você se conectasse com a sua criança. Que você pensasse assim: lembra quais as matérias que você se destacava mais na escola? Quais as atividades que você lembra que você fazia que mais te deixavam feliz, que você nem percebia o tempo passar? Vai anotando tudo isso. Eu posso te dar um tempo para você ir anotando. Ou você pausa o vídeo se você estiver vendo depois e você vai anotando tudo isso. Então pensa, quais matérias que você era boa? O que você só fazia que nem sentia o tempo passar, tá? E aí logo em seguida você vai continuar nessas lembranças da sua infância, mas aí eu quero que você faça 3 colunas. Numa você vai colocar assim, uma ação que você fazia, que elogio que você recebia por essa ação e qual habilidade que esse elogio se transformou. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe e meu pai trabalhavam e nas férias eu viajava muito para excursão com a minha avó, que era uma faixa etária da minha avó. E tinham pessoas mais velhas que ela, então a gente fazia excursão muito de ônibus. Então, assim, eu lembro perfeitamente de ajudar os velhinhos a descer do ônibus, porque como eu era criança, eu achava que eu estava super ajudando eles, né? Eu acho que se eles tropeçassem, eles iam cair em cima de mim e ia todo mundo parar no chão. Mas eu adorava ajudar eles. Então, assim, essa minha ação, que era ajudar as pessoas idosas a descer do ônibus, que elogio eu recebia por fazer isso? Nossa, que menina educada! Nossa, que menina gentil! Olha que simpática! Esses elogios se transformaram em qual habilidade hoje para mim? Empatia, porque eu via a necessidade das pessoas mais idosas que não conseguiam descer do ônibus direito. Então, a ação era ajudar os velhinhos, o elogio era, nossa, que educada, e a habilidade foi empatia. Eu quero que você pense em pelo menos 3 coisas que você costumava fazer quando era criança, ou que venha na sua, sem julgamento. As primeiras memórias que vierem na sua cabeça e o elogio que você recebia por isso e qual habilidade isso se transformou, tá? Caso esteja muito difícil para você fazer todas essas listas sobre a sua pessoa, eu vou agora fazer um exercício de boa memória. Você vai fazer depois que a gente conversar aqui. Você vai pegar uma folha de papel e você vai listar tudo que você já fez, trabalhou e estudou. Pode ser aula de crochê com a vizinha do bairro. Pode ser um curso de datilografia quando era adolescente. Pode ser curso de bolos de coco que o mercado do bairro fornecia gratuitamente. Ou pode ser uma pós-graduação, mestrado, faculdade. Então você vai listar tudo que você já fez. Ah, eu fazia sanduíche natural quando eu estava na escola e vendia, quando eu precisava comprar alguma coisa que eu queria. Então eu já tinha uma vontade de empreender e de solucionar as minhas questões, né, financeiras, porque eu não tinha dinheiro para comprar tal coisa, então eu fazia isso. Então, assim, listar tudo que você já fez, locais que você já trabalhou, e aí para isso você pode colocar o que você fazia, qual era a sua tarefa lá, e tudo que você estudou.
Com certeza você vai encher uma folha, mas eu quero que você coloque no mínimo 30 coisas. E 30 coisas você faz super fácil. Isso tudo é para você ir rememorando todas as habilidades e experiências que você já teve para essa nova construção que a gente vai fazer. Combinado? Em seguida, se tiver muito difícil pensar assim, coisas que você é boa e etc., liga para uma amiga. Escolhe 2 ou 3 amigas ou parentes que sejam muito próximos e te conheçam muito bem e pergunta para elas. Se você ficar sem graça de perguntar assim, você pode mandar um WhatsApp. Diz que você está fazendo um trabalho, um exercício, um curso novo que você se inscreveu. Então você pergunta quais são as suas características pessoais positivas que são mais marcantes. O que elas lembram quando alguém fala de você, tá? E aí depois você pode continuar perguntando por que ela é sua amiga? Porque ela vai te colocar as suas qualidades de por que você é amiga dela. E depois assim, o que você faz que é tão bacana, que é tão legal, que ela continua sendo sua amiga? E por que a amizade de vocês é tão importante? Esse exercício é muito bacana. Na última turma que a gente teve, uma das alunas disse que se ela pudesse resumir o curso todo nesse exercício, ela resumiria. E ela falou para todas as colegas da turma fazerem isso e não deixarem para depois. Porque para ela foi muito revelador o que os outros falaram dela. Muitas vezes a gente não enxerga as nossas habilidades, o outro tem mais facilidade de enxergar elas na gente. E conforme você vai colocando tudo isso no papel, depois a gente vai fazendo uma congruência dessas informações, tá? E aí, em seguida, eu quero que você pense, desenhe essa tabela e você pense quais suas habilidades e esses desafios você vai preenchendo esse gráfico, tá? Então é assim. Pensa numa situação, numa atividade em que você tem uma habilidade super alta e aquela atividade tem um desafio super baixo. Então você fica assim, quase num tédio, num relaxamento, porque, cara, não tem desafio nenhum aquilo pra você fazer. Aquilo você já faz com o pé nas costas, você tem uma habilidade super alta para aquilo. Então você vai colocar ali no tédio, relaxamento. Preencha ali. O que você faz e preencha ali, tá? Aí depois você pode ir para o outro extremo. O que você faz que tem um desafio muito alto, mas que você tem uma baixa habilidade para isso? Isso te provoca uma ansiedade. Por exemplo, quando a gente começa a dirigir. A gente ainda não tem muita habilidade. Então, é um desafio muito alto e a gente ainda não treinou. Então, isso gera uma ansiedade muito grande na gente. Estou dando um exemplo de quando a gente começa a dirigir, tá? Conforme você vai preenchendo isso, vai ter lá em cima onde está escrito Flow as atividades em que você tem uma boa habilidade e que o desafio também seja alto. E aí você entra no estado de flow. O que é um estado de flow? Um estado de fluxo. É aquele que a gente não vê o tempo passar, que a gente tem um super prazer, ao mesmo tempo não é o que a gente faz com ele tem aquele pequeno desafio de fazer a gente, de instigar a gente, sabe? E aí eu trouxe uma frase do Osho que fala: opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Então é um pouco isso. Lembrar do que você faz e te traz esse estado de fluxo, tá? Continuando, no seu caderno e na sua lista, eu queria que você pensasse quem que você admira. Coloca aí pelo menos 3 pessoas que você admira, tá? E por que você admira ela? Eu vou te explicar por quê. Se você tiver com muitas dificuldades de descobrir quais são suas paixões, seus valores, essas pessoas que você admira têm grandes chances de possuir os mesmos itens que você considera que são desafios e que te dificultam a realizar o que deseja, mas que essa pessoa já alcançou essa realização que você almeja. Então, assim, pensa como ela faria no seu lugar. Quais foram os primeiros passos que ela deu para chegar onde ela está? Porque ela não começou onde você conhece ela agora. Ela começou lá do início. Então, quais foram os pequenos passos? Então, assim, o ser humano ele é um espelho. Então, quando você valoriza algo no outro, provavelmente ela vai ter características em comum com a gente. Então, assim, fazendo essa pequena listagem, talvez você se surpreenda positivamente
com as características que você tem e nem lembra de usar, tá? Próximo tópico. Agora que você já fez todas essas listagens e você vai fazer depois toda essa congruência entre essas informações, pense em algo que você faz super bem que daria para você ensinar alguém. Eu coloquei essa foto de pão, não foi à toa aí, porque eu sou uma negação para fazer pão. Então, assim, quando você pensa, vou dar o exemplo do pão. Eu faço um pão super bem que eu podia estar ensinando minha vizinha, ou a mim, Joyce, a fazer. Mas aí você olha lá na frente para alguém que tem uma super padaria artesanal, de fermentação natural e etc. E você fica estagnada, sem se mexer. Só que para onde que você está mirando? Você está olhando para frente, para essa pessoa que tem essa padaria de fermentação natural, para ela te inspirar? Ou você olha ela e você acaba ficando limitado, pensando, nossa, mas eu sei tão menos do que ela? É importante você ter esse olhar para lá para frente, mas para essas pessoas te inspirarem. Por exemplo, se você olhar para alguém que está... Se você olhar para mim, de novo no exemplo do pão. Se você olhar para mim que estou começando, você sabe pra caramba. Então, assim, pense em pelo menos 3 coisas que você faz super bem. E 3 vai ser fácil de você preencher. E eu estou dando um exemplo do pão porque é para pegar comigo, mas pode ser fazer uma ótima planilha de Excel, pode ser fazer uma reunião super boa com todo mundo. Eu sou ótima em fazer amizades e isso pode ser levado como uma habilidade de networking, por exemplo. Eu sou ótima em venda, me dá um negócio aqui na mão que eu vendo pra caramba. Então, assim, às vezes a gente acha que nunca tá bom o trabalho da gente e que o que você considera que não tá bom é muito para quem ainda não sabe ou até para quem tem o mesmo conhecimento. E o que a gente acha que não é perfeito, é muito mais para outra pessoa. Então, assim, para você que sabe muito fazer um pão, se sai assim, ele não tá tão crocante por fora, você vai ver um monte de defeito. Mas, cara, isso já é muito para mim, entende? Então, depende para onde você tá olhando, para quem tá começando ou para quem já tá muito lá na frente. Se você olha para quem está começando, você vê o quanto que você pode ensinar para ela. E se você olha para quem está lá na frente, é para você se inspirar a chegar lá também e não para te limitar. Então, para onde seu olhar está? E você pensar assim, se eu posso fazer, qualquer um pode. Caso comecem a vir esses pensamentos na sua cabeça, tá? Ah, eu não sou boa o suficiente. Será mesmo que eu sei fazer esse pão que eu acho que as pessoas gostam? Se começar isso, eu vou te contar que provavelmente você vai entrar numa questão chamada síndrome do impostor. Então, assim, mesmo eu tendo certeza que eu preciso que ser, mesmo eu tendo certeza que eu sei de algo, eu no fundo preciso que seja comprovado. Eu preciso receber um elogio, eu preciso ser notado por aquilo, porque senão eu me sinto um impostor. Eu preciso dessa comprovação social, seja um elogio de alguém, seja em número de seguidores, seja em curtidas. Eu preciso dessa comprovação social para eu não entrar na síndrome do impostor. Então, assim, é realmente uma questão de perspectiva, porque as pessoas que estão alguns passos à frente de você e que estão na frente, elas não estão aqui. Você fica pensando, nossa, mas se fulano tivesse aqui me assistindo, que vergonha. Não se preocupa. A pessoa que está muito mais lá na frente, nessa atividade, dificilmente ela vai estar aqui prestando atenção. Então fica super tranquila. Então assim, pensa no quanto que você pode ajudar muitas pessoas que estão começando agora. Então assim, a pessoa certa para isso. Então assim, sem contar e o ser humano, ele se conecta com o outro através de histórias. Ele se conecta através de imperfeição. A gente se conecta quando a gente está assistindo um filme com a imperfeição dos heróis, né? Então, todo herói tem uma queda antes de chegar aonde ele chegou. Então, a gente se conecta com isso. Então, assim, mesmo que uma pessoa esteja falando tudo errado, as pessoas dão atenção para quem fala com convicção. Vou fazer uma metáfora.
Tem um grupo perdido numa floresta e ninguém sabe como sair dali. As pessoas vão dar ouvidos para quem tiver convicção, dizendo que é para ali que a gente tem que voltar e sair daqui. Mesmo que ele não saiba o que ele está falando, é essa certeza, essa convicção que convence os outros, tá? Então, assim, não é porque ele tem uma convicção que ele sabe mais do que você. E aí, caso você até saiba como sair dessa floresta, mas fica, ai, será? Ai, fica tímido, achando que ninguém quer te dar ouvidos, ai, e você não fala, eu só vou te dizer que você vai continuar preso ali com todo mundo. Então, assim, você está mais preocupado em o que os outros vão pensar ou vai ficar aí nesse posto seguro de não arriscar. Nesse caso, não é para você focar em você, é para você focar nos outros mesmo. Quando você faz um trabalho, não é sobre você, é sobre o outro, é o valor que você proporciona para o outro. Se a gente for voltar no exemplo do pão, é o valor que você agregaria para mim se eu fosse comprar um pão seu ou se eu fosse comprar um curso de pães seu, de fermentação natural, sem glúten, com farinhas orgânicas, etc. Então, assim, esse seria o seu diferencial. É esse valor que você passa para o outro. Caso você não tenha feito nenhuma dessas suas ideias até hoje, porque você tem a famosa procrastinação, eu tenho algumas coisas para te contar. Primeiro, que a procrastinação é a arte de fazer coisas mais prazerosas a curto prazo. A gente tem um pedacinho do cérebro que curte esse prazer imediato, saca? E a gente tem que arrumar estratégias para ficar alimentando isso. Então, se você me perguntar, Joyce, procrastinação tem cura? Não, não tem cura, mas você pode treinar. Então, vamos lá. Você pode estar procrastinando agora e logo em seguida você vai sentir um sentimento de culpa. A procrastinação de agora vem acompanhada em seguida de um sentimento de culpa que te coloca para baixo, te inferioriza. E a culpa é algo que está atrelado ao passado. Então é algo que você fez ou não fez do passado. Então, assim, se você fica nessa culpa, isso fica reforçando o seu erro. Então, você fica voltando nesse padrão mental e fica atraindo de novo essa imagem de procrastinador. Ah, eu sempre faço isso. E começam as generalizações. Eu nunca faço nada e não sei o que lá. Porque, afinal de contas, é muito mais gostosinho a gente ficar maratonando um seriado no Netflix, né? Só que logo em seguida você vem, putz, eu tinha que ter feito aquilo, eu tinha aquele relatório para entregar, aquela encomenda, poxa, aquela aula daquele curso que eu comprei e não coloquei em prática até hoje. Então, em seguida vem a culpa. Só que você também pode estar procrastinando por medo. A procrastinação é o famoso empurrar com a barriga, saca? Então você pode ser que você esteja tendo esse comportamento por medo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas medo de não alcançar, ou até o medo de alcançar o que você quer e as consequências de alcançar isso, quais serão? Medo de sair dessa situação que você já conhece e acaba sendo às vezes confortável porque é algo que você já sabe lidar. Então, essa versão que você já conhece de você. Então, assim, se a culpa era algo que você não fez ou fez no passado, o medo é de algo do futuro, tá? Então, assim, você deve estar lembrando que a gente ficou falando de por que a gente, logo no início, de por que a gente abre mão da gente. E o quanto é difícil fazer escolhas, porque, obviamente, cada escolha é uma renúncia. Isso dá medo, porque a gente não quer perder nada, então a gente também não quer fazer escolhas. Então a gente também muitas vezes acaba empurrando porque a gente tem medo de escolher. Então o prazo acaba, o que a gente tinha para escolher. Aí vem alguém e decide pela gente. Então, esse medo todo mundo tem, mas é importante que você pense em tudo que você está perdendo por conta dele. E aí, eu queria te contar alguma coisa que chama energia da realização. Afinal, o que é isso? Essa é uma energia necessária para correr atrás dos seus sonhos.
é dela que emana uma energia criativa, uma energia sexual, uma energia para o trabalho. Então, assim, não significa que a gente precisa ter uma ocupação profissional que gere renda. Mas essa energia criativa de trabalho, ela precisa ser utilizada de uma finalidade construtiva. Então, assim, esse tipo de realização é diferente da satisfação que a gente tem de ver as pessoas que a gente ama felizes. Porque essa é um sentimento só seu. Esse é um sentimento que te revitaliza. Então, assim, é muito satisfatório. É muito gostoso a gente ver o filho nosso alcançando alguma coisa, passando no vestibular, começando a desfraudar um irmão nosso conquistando um emprego que ele queria. É muito prazeroso, principalmente quando a gente faz parte desse contexto. Só que a energia de revitalização, de realização, ela é só para você. Então, assim, você pode cultivar e cuidar isso. Então, assim, se você tiver essa energia revitalizadora fluindo, é um forte indício de que você está nesse sincronismo do fluxo da vida. Então, assim, é quase que a água de um rio que vem passando, então você vê que isso está fluindo. Então, assim, só que eu preciso te dar um alerta e um spoiler. Quanto mais energia de realização você tem, pode ser que incomode aquelas pessoas que ainda não têm. Porque quando a outra pessoa se incomoda pelas coisas que você faz, isso diz sobre ela, não diz sobre você. Isso diz que ela ainda não encontrou essa fonte da vida. Lembra disso que eu estou te dizendo. Fica claro, deixa eu deixar claro que você é que tem o poder de deixar que essa pessoa interfira ou não nessa sua energia, tá? Então, assim, a gente vai plantando essas sementinhas de consciência, as fichas, elas vão começar a cair aos poucos. Mas não se preocupem, vocês, ao longo de preencherem tudo isso, vocês vão compreender. Mas eu tenho certeza que se houver alguma situação semelhante daqui para frente, você no mínimo vai refletir antes de agir no automático. Seja no elogio de alguém e você responder de automático, seja quando alguém vem falar, nossa, mas você está fazendo isso agora e não sei o que, quando os outros começarem a se incomodar com o seu movimento, tá? E aí, o que você precisa fazer agora? Começar. Porque se você não começa esperando tudo ficar perfeito, o que você ganha com isso? Tempo, conforto, essa ilusão de que você está fazendo, mas que não coloca em prática? Será que você fica aí confortável, sem se arriscar, e assim você não se decepciona nem decepciona ninguém? Mas será que você está feliz assim? Então, assim, não se importa de começar quando você ainda não sabe tudo. Faz parte errar. Errar é ganho de experiência. Se você ficar pensando só em errar, você já não vai querer fazer por esse medo de errar. Se você pensar que você vai estar ajustando o seu produto, o seu serviço, sua oferta, seu trabalho e ganhando experiência, você enxerga e ressignifica esses erros. Então, assim, você não faz por medo de errar, eu queria te contar que a única pessoa que não erra é aquela que não faz. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente vai errar. Enfrentar novos obstáculos faz a gente aprender mais. E pensa de novo, será que você fica estagnado para não errar? Cada vez que a gente vai errando, a gente vai ficando mais fácil e mais confortável com o próximo erro. Porque a gente já sabe como é que faz, a gente já aprendeu, então a gente já vai tirando de letra. Então, no fundo, errar, você até poupa tempo. Porque você vai ajustando e você ganha tempo, porque muitas pessoas às vezes não agem por puro medo de errar. Então, como que você pode fazer? É começar a se movimentar. Se coloca em movimento. Se for alguma coisa que ainda é desafiante, que você ainda não sabe exatamente como fazer, eu vou deixar assim algumas sugestões. Tente trabalhar em equipe ou com uma dupla. Alguém que esteja no mesmo nivelamento de jogo com você,
para você não se sentir nem inferior e nem superior a ela. Peça ajuda. Faz pouquíssimo tempo que nós mulheres aprendemos a pedir ajuda. Peça ajuda. Se colocar em movimento também não necessariamente você colocar já a prova, mas você pode ir treinando, fazendo. Se for um artesanato, em vez de você já começar a sair vendendo, você pode ir fazendo e dando de presente, e se aprimorando. No aniversário de um você faz, você vai ganhar cada vez um pouco mais de experiência e treino para aquilo. Se você, por um acaso, tiver 1000 ideias, coloque ela no papel. Coloque todas as ideias que você tiver no papel. Ou use o celular, o bloco de notas do celular, e vai descarregando todas as ideias. Porque se você fica com a cabeça muito borbulhando com todas essas ideias, pensa que fica tipo um canudinho quando está entupido e você precisa dar aquele assoprão para desentupir. Então, é para você desentupir as ideias boas e ruins, você descarrega tudo. Trocar um pouco de ambiente te faz ter novas ideias também. Se comprometer com outra pessoa faz mais possibilidades de comprometimento. Se você conta para alguém que você vai começar alguma coisa e divide com ela, provavelmente você vai se empenhar mais naquilo. Outra coisa é você sair da sua bolha. Conversa com pessoas diferentes, de outros assuntos. Compre uma revista que você nunca comprou antes. Sai um pouco dessa bolha, escuta outras posições. Abra a cabeça, veja outros pontos de vista. Então, brinque, experimente, não se leve tão a sério e se divirta no processo. Quero te falar que foi um prazer estar aqui conversando com você. E nós temos caso você queira se aprofundar mais, nós temos um projeto chamado Reidentidade. Nesse projeto, nossa proposta é que a gente se reconecte com a nossa reidentidade. Então, que é uma reconexão, uma reconstrução. A nossa próxima turma deve ser agora, no início do ano. E você pode acompanhar também nossos conteúdos nas nossas redes sociais da Rede Orienta. E eu vou deixar aqui nossos contatos. Você pode falar com a gente pelo Instagram, pelo Facebook ou mandar para a gente um e-mail. Vai ser um prazer falar com você e acompanhar você nessa jornada de descobrir suas paixões e habilidades. Bom? Combinado? Obrigada. Tchau.